Olá, muito boa tarde. São 15 horas e 30 minutos, Acústica FM, nesse momento de eleições, trazendo ao longo de toda essa temporada muitas visitas, muitas entrevistas para que o nosso público aqui da região da Costa Doce, como também de outros lugares que ouvem e veem a Acústica FM. Estamos em live pelo Facebook e pelo YouTube, quem quiser ver e ouvir em tela grande também. Nosso Alexa também você pode usar e aplicativos também. Bom, o Momento de Eleições 2022 tem o oferecimento de Schwalm, energia solar Schwalm 997-4148 e para FAMURS, que traz o patrocínio da cobertura das eleições da Acústica FM nesse ano. E para nossa alegria, recebemos aqui o candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, o deputado federal Onyx Lorenzoni, acompanhado de Denise Lorenzoni, do meu amigo Marcelo e também da Cláudia Jardim, candidata a vice-governadora pela chapa Onyx Lorenzoni. Primeiramente, agradecer a presença do Lorenzoni. Onyx, muito bom dia, muito boa tarde, obrigado pela presença. Bom, primeiro dizer da alegria de estar aqui em Camaquã, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade. Também é um motivo de satisfação estar aqui contigo, dividindo esse microfone. Agradecer ao suporte de toda a equipe, né? E a Denise, a Claudinha, né? E o deputado Marcelo Moraes, nós estamos prontos aqui para conversar sobre o nosso amado Rio Grande. Onyx, uma coisa que eu acho que é importante a gente dar um início, assim, um pontapé, né? Essa estrutura que está sendo pensada para o Rio Grande do Sul, tu desde a época de candidato a deputado estadual e deputado federal, sempre o Onyx teve algumas preocupações, alguns trabalhos latentes, assim, no que diz respeito a fazer o Rio Grande do Sul ser colocado em primeira mão em muitas coisas. E a gente vê, Onyx, que o estado do Rio Grande do Sul, ao longo de muitos anos, não consegue ter do seu bojo planos que durem assim 2, 3, 4 mandatos de governadores. E muitas vezes as coisas são terminadas, iniciadas, outras coisas agora, principalmente com a questão da dívida do Rio Grande do Sul, há um trato feito pelo governo do estado juntamente com o governo federal, aonde vai trazer muitas dificuldades para os novos gestores em questão de investimento, salários e outras coisas mais. Eu queria primeiro, antes de tu falar sobre candidatura ao governo do estado, tu como deputado federal ao longo desse período que tu esteve, em algumas oportunidades como oposição, em algumas oportunidades como situação, o governo federal, como o Onyx enxerga o estado do Rio Grande do Sul perante a nação no que diz respeito ao andamento, à governabilidade, à nossa agricultura, à nossa pecuária, que sempre foi muito pujante e que, ao passar do tempo, nós enfraquecemos muitas forças um desses pontos. O que tu acha? Bom, eu acho que tem eu penso, né? Que nós temos uma situação que se constituiu ao longo dos últimos anos, onde os governos se voltaram muito para a máquina pública e se esqueceram de quem faz a riqueza do Estado, que é o cidadão. Então hoje nós temos um ambiente de negócio que é antagônico a quem quer produzir. Por esta razão que não apenas milhares de pessoas saíram do Rio Grande do Sul, milhares de empresas saíram do Rio Grande do Sul. Ou seja, recentemente um jovem advogado, competente advogado tributarista, foi chamado para resolver, ou tentar resolver, um gravíssimo problema de ordem tributária em uma empresa. Aí lá com umas 2 horas de reunião, disse que o contador quieto, num canto. Aí disse que os diretores da empresa e a equipe desse advogado olharam para ele: senhor, o que o senhor tem a dizer? Ele disse: olha, doutor, eu quero dizer para o senhor o seguinte, que o nosso problema é de 800 metros. Aí parou todo mundo: como 800 metros? Não, 800 metros à frente a gente estava em Santa Catarina, não tinha nenhum desses problemas que o senhor tem que resolver. Então chega a esse grau de dificuldade, né? Nós temos aqui, primeiro, parece que o Rio Grande do Sul não tem consciência que nós estamos no sul do sul, então nós temos uma distância dos grandes centros consumidores maior do que os outros estados. Se nós formos olhar para potenciais compradores fora do Brasil, quer na América ou na Europa, a distância aumenta ainda mais. O Rio Grande do Sul não tem um plano logístico. Eu vou te dar um exemplo, porque ela passa aqui na frente de Camaquã. São, nesse preciso momento,
15 horas e 36 minutos, ok? Sim. Bem. Então, se 17h30, um barco que saiu do Porto do Rio Grande, está navegando pela nossa Lagoa dos Patos, passou aqui na frente, passou por Taps, passou pela Barra. Se chegar pertinho das 18 horas, na boca da entrada do estuário do Guaíba, ele tem que parar, jogar a sua âncora e ficar lá até as 7 horas da manhã de amanhã. Ele perde 12 horas. Por quê? Porque faltam 5 boias de sinalização no canal de navegação. Essas 5 boias teriam que ser luminosas. E eu fui perguntar quanto custava cada boia, Marcelo. R$80 mil. Sabe há quantos anos está desse jeito? 5. Faz 5 anos, então já passaram 2 governos, que faltam 5 boias de sinalização, que impede que um barco que saia do Porto do Rio Grande para levar componentes, matéria-prima, seja lá o que for, para Porto Alegre, ok? Ele é obrigado a botar sua âncora e esperar 12 horas. Todos nós sabemos que um navio carregado, toda hora conta, todo minuto conta. E tudo isso impacta no custo de produção ou no custo de comercialização. Então, isso eu acho que ilustra bem esse fato de que parece que os últimos governos se acostumaram com o pouco, com mais ou menos. E se dão satisfeitos. E a nossa visão é completamente diferente. Talvez pelo fato de eu ter vivido a organização, a estruturação e a execução do governo que foi disruptivo. Disruptivo com o quê? Alguém que está nos ouvindo vai perguntar. Primeiro com a roubalheira, né? Porque por 30 anos os governos presidencialismo de coalizão, desde o Sarney, se estruturaram sobre a corrupção e o desvio de dinheiro público. E o aparelhamento da máquina para dar sustentação de governabilidade a esses governos. O governo do presidente Bolsonaro rompeu com tudo isso. Ele teve liberdade para indicar seus ministros. Nós tentamos, né, montar um ministério eminentemente técnico e com isso, e com os princípios corretos, que são a simplificação, a desburocratização, a retirada de pedra da frente do caminho das pessoas, a simplificação da legislação, quer trabalhista, a redução de tributos, como nós fizemos, a lei de liberdade econômica, a digitalização do governo. Todas essas coisas foram contribuindo para que o ambiente de negócio do Brasil fosse melhor. E com isso, os resultados apareceram. E no meio de 2 guerras. Guerra sanitária e guerra da Rússia contra a Ucrânia. E o Brasil, nesse período, com o presidente sendo bombardeado de manhã, de tarde e de noite, não é nem 24, é 25 horas por dia, o Bolsonaro é agredido por um conjunto de emissoras, principalmente televisão no Brasil. O que resultou isso? O Brasil hoje é a 10ª economia do mundo. Quem é mesmo que o Brasil ultrapassou, Claudinha? Austrália e Coreia do Sul. Não é pouca coisa, não. Não foi o Butão, Burkina Faso. Passamos por 2 das maiores democracias e dos mais avançados países do mundo. Austrália e Coreia. E o Brasil está pertinho de ir para a 9ª, para a 8ª posição. Por quê? Porque a economia brasileira é muito pujante e ela vai continuar respondendo positivamente. O Brasil hoje tem o maior grau de empregabilidade dos últimos 15 anos. Ou seja, nós iniciamos com o desemprego na faixa de 15, quase 15%, estamos com 9,1%, vai abaixar de 9% até o final do ano. Nós esse ano já geramos 1,5 milhão de novos empregos de carteira assinada. No ano passado foi 2.731.954. O Brasil tem hoje 97 milhões de brasileiros trabalhando. Nunca tantos brasileiros trabalharam entre a economia formal e informal. Tudo isso por quê? Porque nós conseguimos modificar o cenário econômico brasileiro. É isso que tem que fazer no Rio Grande do Sul. Eu fico imaginando assim, um governo como esse governo atual, num momento sem Covid e sem guerra. Como seria, como estaria, né? Então essas coisas é interessante, preocupantes assim, né? Porque tu com o advento do Covid, advento do comércio, da indústria segurar, advento agora da guerra da Ucrânia, que mexe com coisas sensíveis do Brasil, realmente interessante a força que teve o governo de tentar atingir
a todas as pessoas de alguma forma ou outra para que o Brasil não parasse, mesmo com muitas restrições que houveram. Te pergunto o seguinte, tu, durante um período tu foi ministro no que diz respeito ao ministro do Trabalho, e uma das coisas que se deu com muita consequência positiva foi a rapidez de atingir as pessoas que estavam desempregadas ou de baixa renda através de investimentos em bolsas ou encaminhamentos de... Foi o auxílio emergencial, eu estava no Cidadania nessa Cidadania. Fui eu que organizei isso. E o Brasil parece que descobriu muita gente que estava num limbo que através desse programa parece que saíram dessa coisa, dessa sombra, né? E que se percebeu que o Brasil tem muita gente ainda, muito mais gente também dependente. Não, nós encontramos 26 milhões de brasileiros e gaúchos, né, na elaboração do auxílio emergencial. Por quê? Porque o governo, além de ter montado equipes competentes, que eu acho que é o caso de nós termos aqui, quanto mais eu estudo o governo daquele governador renunciante, eu fico impressionado da incompetência. É muito triste. O grau de falta de competência do atual governo é escandaloso. É um escândalo na saúde. Por que é um escândalo na saúde? No Rio Grande do Sul nós temos os hospitais filantrópicos e as santas casas. Eles respondem por 63% do atendimento do SUS. Se tu tirar eles, acabou o SUS. E como é que o governo do Rio Grande do Sul deve R$1 bilhão para eles? Por incompetência da gestão do IP-Saúde. Mas o governador que renunciou ao Rio Grande do Sul não está dizendo que está todas as contas em dia, que está tudo ok? Como é que deve R$1 bilhão para os hospitais? Esse é o primeiro ponto. Quando tu vai olhar, por exemplo, aquela privatização da CE. Foi um arauto, bateram palma, manchete na 0 hora. 2 bilhões e 200 milhões. 5 meses depois, os chineses ganharam de mão beijada 1 bilhão e 200. Ninguém sabia que ia distribuir esse lucro. É negócio da China para quem? Aí tu olha o Banrisul. O Banrisul começou valendo, no primeiro dia de governo do governador que renunciou aos gaúchos, valia 10 bilhões e 200 milhões de reais. Dia 2 de janeiro de 2019. O Banrisul hoje vale 4 bilhões e 400. Perdeu 6 bilhões do seu valor. Precisa fazer muita força. Se tu comparar os resultados trimestre a trimestre do Banrisul com o Sicredi é a Alemanha e o Banrisul é o Brasil. É 7-0 todos os trimestres. Que coisa, não? Então, eu trago isso porque há um marketing, há uma maquiagem. É blush pra cá, pozinho pra lá e batom pra colar, pra contar uma história que é uma grande mentira. Então a gente tem um cara que renunciou ao Rio Grande do Sul, que mentiu pros gaúchos, que deu a palavra e não cumpriu, e que maquia seus números. Hoje tem uma propaganda aí dizendo que ele que baixou a gasolina. É muita cara de pau. Por quê? Baixou a gasolina porque o presidente Jair Bolsonaro mandou um projeto para a Câmara e para o Senado e votou. E o governo que ele diz representar entrou no Supremo Tribunal Federal para não permitir que o ICM baixasse. Então, a gente tem que botar as coisas no lugar. Então, quando tu me pergunta uma análise do passado e do presente do Rio Grande do Sul, é isso. Eu tive com 3 grandes empresários. O que tem menos funcionários tem 4 mil. Todos faturando a casa do bilhão. Todos tinham investimentos a fazer. Fábrica, centro logístico, centro de distribuição. Ok? A geração nova, os filhos da diretoria, todos votaram por tirar os investimentos do Rio Grande do Sul. Sem exceção. Quem é que mantém investimento aqui, Marcelo? Os pais. Sabe por quê? Pertencimento. Nascemos aqui, nós somos daqui, nós somos gaúchos, vamos deixar. E os filhos mostravam a conta. Pai, nós vamos perder dinheiro. E muito dinheiro. Mas o amor pelo Rio Grande manteve aqui. Então, um futuro governador, se nós formos abençoados com essa missão, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos dar razão para o pai, porque nós vamos mudar o cenário. Isso é uma coisa importante. Deixa eu conhecer um pouquinho quem está conosco na mesa aqui. Primeiro eu quero apresentar os nossos ouvintes aí, a Denise Lorenzoni, ela que é brasiliense e veio acompanhada do Onix aqui para dar essa entrevista.
E tá curtindo o frio de Brasília, mas o Rio Grande do Sul é mais geladinho um pouco. Denise, bom dia. Boa tarde, Denise, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde. Sim, estou aproveitando aqui. Coisa boa, né? Bastante. A Denise é triatleta. Sim. E já curtiu Camaquã aqui em Porto Alegre, fez inclusive uma grande participação na rústica em Porto Alegre. O Onix correu com ela. Meia maratona e a maratona de meia maratona. E como é que tu tá vendo assim? Tu tá conhecendo o Rio Grande dessa forma agora, acompanhando o candidato. Como é que tu vê o Rio Grande do Sul, pelo teu olhar assim de uma pessoa de fora, Denise? Bom, eu vejo o Rio Grande do Sul como uma grande oportunidade para um grande projeto, né? Acho que o Rio Grande do Sul ele é um celeiro para o Brasil e para o mundo. Eu vejo o Rio Grande do Sul grande, mas a gente precisa cuidar. A gente precisa de cuidado, né? Eu passo pelos municípios e vejo a necessidade de um cuidado, sabe? Vejo famílias, tenho andado de canto a canto e vejo essa necessidade, sabe? De cuidado, de atenção, de valorização. E eu vejo através do Onix esse olhar, sabe? Que me encantou, que me faz me apaixonar todos os dias por ele. Essa sede que ele tem de cumprimento de palavra, sabe? De colocar na prática aquilo que está dentro do coração dele. E isso me faz me apaixonar ainda mais pelo Estado e buscar junto, né, estar ao lado dele para essa missão grande, que é o Rio Grande. O Onix tem dessa saída. É muito intensivo nas coisas que ele defende. Viu? Verdade. Realmente é. Bom, conosco aqui a Claudinha Jardim, candidata a vice-governadora da chapa. Cláudia, muito boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde a todos os ouvintes, quem está acompanhando essa live também da Acústica. Eu estou desde o início da tarde aqui em Camaquã, conversando com a população, entregando material na praça, ouvindo as demandas do povo de Camaquã. E eu quero agradecer essa acolhida, esse povo hospitaleiro, pela calorosa acolhida e pelas palavras de motivação ao nosso projeto. A Cláudia é a atual vice-prefeita de Guaíba, juntamente com o Marcelo Maranata, que é camaquense de coração. E o Marcelo fala muito de ti positivamente, de que tu é uma guria que assumiu esse papel de vice-prefeita com muita força. E isso acaba sendo muito legal, essa experiência para ti, né, Cláudia? Sim, a gente uniu um esforço por amor à cidade e carregando experiências diferentes, né? O Marcelo vindo dessa área empresarial, com muitas ideias para o desenvolvimento econômico. Eu vindo da área da educação, que traz esse cuidado, né? Que a educação é um cuidado, é o futuro. E também com as minhas experiências como vereadora na cidade, por ter sido secretária municipal. E a gente tem feito um governo de cuidar das pessoas do nosso município. E é isso que a gente quer fazer no nosso estado, cuidar das pessoas. Coisa boa, né? Ficou surpresa com o convite do Onix para ser a candidata na chapa? A gente tem um agir de Deus na vida da gente. E quando a gente faz as coisas com muita vontade e com o coração, Deus diz assim, vai para um propósito diferente. Às vezes a gente está preparado para uma coisa e Deus nos coloca em outras, né? Então, eu estou muito feliz pela oportunidade que eu estou tendo de aprendizado e acredito no projeto. Antes de tudo, é um convite que me deixa honrada porque eu acredito nessa transformação que o Rio Grande pode passar. O Onix é muito preparado para esse desafio, não só pelos mandatos parlamentares, mas por tudo que auxiliou o nosso presidente Bolsonaro a fazer pelo Brasil. E estar ao lado dele, para mim, é uma honra nessa construção para o Estado. Que coisa boa, fico muito feliz. Marcelo Moraes, deputado federal, que sempre está conosco aqui na Acústica FM. Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos amigos aqui de Camaquã e da região. Dizer que, novamente, uma satisfação estar aqui com vocês, né? Eu tenho muitos amigos aqui em Camaquã, mas a satisfação maior ainda é poder caminhar junto com esse time, né? Com a Claudinha, com a Denise, com o nosso próximo governador do estado, Onix Lorenzoni, um homem que tem estado ao lado do presidente Bolsonaro fazendo a transformação do Brasil. Eu tive a oportunidade de ser vice-líder do governo lá em Brasília e todas as vezes que nós atravessávamos a rua da Câmara dos Deputados para o Planalto, era sempre o Onix que estava lá com os números, com os dados, discutindo com a Câmara os projetos positivos para essa transformação. Nos orgulha muito caminhar contigo aqui, Onix. E o legal, né, Marcelo, que eu acho interessante, assim, tu ter uma pessoa dentro do Palácio Planalto que tem um olhar para o Rio Grande do Sul, porque muitas vezes nós tivemos governos que não tinham olhar.
específico para um estado, né? E coisa boa, esse trânsito, né? Que a nossa Câmara dos Deputados, senadores, tiveram essa entrada, né? Quem aproveitou essa parada, né? Mas eu acho que foi muito bom. E tu é um cara que participa muito aqui, o Marcelo, o Nix, para que, independente de campanha ou não, é um cara que está sempre atento às demandas, a gente liga, pede entrevista, reclama das coisas, e o Marcelo é um cara que interage muito, isso é muito positivo. O Nix, vamos falar um pouquinho sobre, aproveitando essa questão econômica, uma das promessas de campanha, e a promessa de campanha é uma coisa extremamente complicada. Nós temos uma dificuldade muito grande no Rio Grande do Sul de ser mais gaúcho, mais distribuir aos gaúchos e mais máquina pública. Tu falaste justamente do gigantismo da máquina. O que o Onyx Lorenzoni pensa daqui a pouco no que diz respeito à estrutura estatal, em prol de diminuir o tamanho da máquina em prol dos gaúchos? Que plano tu acha que pode, com esta visão tua, de poder sobrar dinheiro para investimento no estado do Rio Grande do Sul? Bom, primeiro o Estado tem que ter uma visão de servir a sociedade para poder transformar vidas. E aí toda a máquina do Estado ela tem que estar com esse propósito. Então, por exemplo, né? Tá chovendo, né? Nessa época. Sim. Abundantemente. Então, o Rio Grande do Sul é um dos raros lugares do planeta onde tem uma estação de chuvas maravilhosa e que a gente não pode guardar água. E todos nós sabemos que janeiro, fevereiro e março nós vamos ter estiagem. No último ano tivemos uma bem prolongada, né? Que nos trouxe prejuízos extraordinários. Então hoje a gente tem um regramento ambiental, por exemplo, que impacta diretamente todo e qualquer empreendimento que tu vai fazer no estado. Está na hora de racionalizar isso, por exemplo. Melhorar isso. Outra coisa que é importante, o Banrisul ele perdeu de maneira muito dramática sua capacidade de poder alavancar o desenvolvimento do Estado. Quando eu digo que eu não tenho nenhuma pretensão de privatizar o Banrisul, é porque o Banrisul precisa ser recuperado. Só há lógica nos equívocos da gestão do Banrisul se for para vender o Banrisul muito barato para alguém ganhar dinheiro. Sim. É interesse, sempre tem interesse do outro lado de querer ganhar, né? Um banco que teoricamente vale 10, 12, 14 bi é vendido por 2 bi ou 3 bi, porque no momento ele vale 4, quem é que está ganhando dinheiro? Não é o povo gaúcho? Não. Então, por isso que ele precisa passar por uma reconversão. Eu sempre olho para o Banrisul no sistema bancário tradicional estreito, como é o Brasil, né? Aí tem 4, 5 grandes bancos. A gente não tem uma gama de oportunidades, né? Tem as fintech vindo, mas são muito pequenas ainda, né? Então nós temos que ter um instrumento aqui, talvez Banrisul, Badesul e BRDE possam fazer uma tríade que possa financiar novos projetos, né? Ou a ampliação de projetos. Por exemplo, o Rio Grande do Sul não tem projeto de irrigação. Não. E precisa ter. Porque a agricultura moderna precisa disso. Por outro lado, há um programa da Embrapa, que eu tenho tomado conhecimento com ele, então para ficar no agro, que fala da possibilidade de, naquele período ali conhecido como pousio, a gente plantar cevada forrageira e triticale, dá para compensar com folga as 14 milhões de toneladas de milho que todo ano nós somos obrigados a comer para alimentar a nossa produção de frango, de porco e de gado leiteiro. Por exemplo, nós estamos pagando por problemas logísticos R$30 a saca de milho, que vem lá do Mato Grosso. O presidente da cooperativa lá de Teutônia disse que o Rio Grande do Sul produz para 1/12 do milho necessário. Exato, então... É uma coisa impressionante. A Embrapa tem um caminho hoje, né? Mas para isso, o governo junto com a Embrapa, junto com as entidades, eles tem que ser um fomentador disso. Mas além de ser um fomentador, tem que ter um instrumento de crédito que estimule. Porque esse cenário não está na cabeça do Banco do Brasil, não está na cabeça da Caixa, porque ele é muito circunstancial. E ele é um delta de oportunidades para o Rio Grande do Sul. Tu acha que o Banrisul, por exemplo, o Badesul poderia entrar mais fortemente, por exemplo, no setor do agro? Está sobrando. O setor do agro poderia ser... O BRD não sabe o que vai fazer com o dinheiro. O BRD não, o BNDES. Tem que ir lá o BRD puxar o dinheiro e aplicar.
e botar o Banrisul para executar. Né? Um outro fato importante, por exemplo, aonde eu vou no Rio Grande do Sul, as pessoas só me falam de rodovia. O tempo todo. E eu sempre contraponho. Tá bem, vamos fazer, vamos melhorar, vamos acabar com a CGR no primeiro semestre do governo, que isso é um absurdo. Aquela cabide de emprego. EGR. É? E tem ainda o Dyer, ainda, que está lá. Mas essas são coisas diferentes. Sim, né? mas... A EGR faz gestão de rodovias. Né? E o Dyer, na verdade, seria, teoricamente, projeto, construção, né? Manutenção. São funções diferenciadas. O Dyer foi muito empobrecido nos últimos anos. Né? Ele precisa ser recuperado para ter uma capacidade de resposta, né? Naquilo que hoje eu acho que é o foco do Dyer, que seria não mais o que foi no passado as construções, né? Mas sim a manutenção e a melhoria dos corredores de escoamento de produção, né? Principalmente os corredores vicinais. Né? Mas isso é uma conversa mais adiante. Mas o que eu quero trazer, na verdade, é a necessidade do Rio Grande do Sul ter um plano logístico. O pessoal que lida com hidrovias e que estuda esse assunto me disse que com algo em torno de 200 milhões, tu recupera quase que mais de 90% das hidrovias do Rio Grande do Sul. Hidrovia é uma alternativa extraordinária. Vou dar um exemplo. Uma pessoa perto daqui, o hoje diretor do Grupo Hospitalar Conceição, Cláudio Oliveira, há uns 7 anos atrás, ele foi indicado por mim para ir lá para o Porto de Pelotas. Uma vez eu fui lá visitar o Porto de Pelotas. Tinha 5 cachorros, 3 gatos, um monte de teia de aranha, meia dúzia de funcionários, mais nada. Era um negócio devastado. Eu disse, Cláudio, o que tu vai fazer aqui? Não, nós estamos tratando com a CBPC, nós vamos reativar o Porto vai voltar a circular, nós vamos botar torre de... Entusiasmadíssimo. Bom, alguns meses depois, o Porto se consolidou. Hoje o Porto de Pelotas está completamente revigorado pela parceria com os chilenos. Foram tiradas 90 mil carretas bitrem da BR-116. Eu vou repetir o número, 90 mil carretas que saem pelas chatas e levam no porto aqui da CMPC em Guaíba. Então, coisas como essa, né? O Porto de Estrela está lá parado, desativado, ou seja, nós teríamos condições de conseguir reduzir custo de transporte. Nós temos uma produtividade gigantesca da porteira para dentro. Tecnologia, capacitação, nada nos falta. Nós temos um gargalo, que não é só no Rio Grande do Sul, era no Brasil todo, o gargalo logístico. Mas o que está acontecendo? No Centro-Oeste, pelas condições do Centro-Oeste, o governo do presidente Bolsonaro, através das ferrovias, e agora começa também a mexer com hidrovias, vai reduzir de maneira bastante significativa o custo logístico do transporte safra. Nós precisamos fazer a mesma coisa aqui. Pois é, aqui é uma pergunta, aqui já vou fazer algumas perguntas, que o Mauri Vasconcelos, ele fala sobre municípios sem asfalto. Candidato, aqui nós temos uma das coisas que bate, o Marcelo sabe disso aqui. Nós temos vários municípios que não têm ligação asfáltica. Amaral Ferrador, por exemplo, dependendo da chuva, a ambulância não sai de lá. Não, claro que tem que fazer. Como tu vê essa possibilidade de o Estado ter grana para construir essas estradas? Mas é isso que eu digo. A RBS vendeu durante os últimos anos de que havia uma boa gestão no Rio Grande do Sul. Primeiro na pandemia, né? Fica em casa, a economia a gente vê depois. Eu estou esperando as desculpas, né, daquele pessoal até agora. Incensaram o rapazinho de Pelotas aí, né? Não o governador. O cara que foi reitor da Universidade Federal de Pelotas. Sim. Fez um curso de pós-graduação, nunca teve dentro do UTI, nunca pegou na mão do paciente terminal no UTI, nunca entrou dentro do hospital e nunca cuidou de uma epidemia. Era o chefe da ciência do Estado. E todos nós que falávamos de tratamento precoce, de providências de profilaxia, de prevenção, falávamos de buscar caminhos para cuidar das pessoas, nós éramos a anticiência. E eles eram cientistas. O resultado é o seguinte, o Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, é o 5º ou 6º estado brasileiro onde nós mais perdemos pessoas. Por causa do Covid. E além
da devastação econômica, né? Porque foram 200 mil empresas fechadas em 2020, o PIB gaúcho recuou 9,24 em 2020, pelas decisões equivocadas do governador que se trancou no palácio e pintava a mapinha, e ouvia esse pseudocientista. E o que aconteceu? Foram 600 mil gaúchos que perderam seus empregos em 2020. Tudo que eu estou dizendo é fato. Aqui não tem avaliação nenhuma, só fato. O que aconteceu 15 dias atrás? O pseudocientista da Globo e da RBS se filiou no PT. Então nunca foi pela ciência, sempre foi pela ideologia. Essas coisas, Fábio, tem que ficar claro. Entendeu? Isso tem que ficar claro. Porque uma coisa é enganação, mentira. E outra coisa é ciência. Tá aí a Johns Hopkins University, vou repetir, Johns Hopkins University, entra na internet e descobre. Mostra que o lockdown serviu para duas coisas. Que a gente dizia lá atrás. Eu comentei aqui no microfone da acústica. Primeiro, serviu para disseminar vírus por uma singela e óbvia razão. Reunia no mesmo lugar hospedeiros. Hospedeiros, se estão juntinhos, o vírus ataca os hospedeiros. E segundo, destruiu a economia. Quanto mais distância a gente tomar da pandemia, mais o Imperial College de Londres vai pagar a conta da humanidade. Porque eles deram um direcionamento equivocado. Aonde CNN, Globo, todo esse povo entram. Então, é importante a gente relembrar essas coisas, porque essas coisas mexeram com a nossa vida. Destruíram vidas. Aqui em Pelotas, ele mandou 3 caminhões de brigadiano numa sexta-feira para fazer lockdown total no sábado da véspera do Dia dos Pais de 2021. Só não aconteceu isso porque alguns patriotas corajosos foram às ruas e impediram o lockdown total. Mas a maior parte das famílias pelotenses, os pais não passaram o Dia dos Pais com seus filhos. São coisas... Escolhas de quem fez, agora tem que pagar a conta, né? Agora vem isso aí. Bom, sobre logística, então, tu convida que a situação de fluvial, nossa Lagoa dos Patos, rios, tem que ser remanejados e melhorados. Nós temos a questão da BR-116 e 290, que é 2 pontos nevrálgicos também, que não está indo muito lentamente. Não, mas para aí, desculpe, um momentinho. A 290 eu concordo contigo. Não, e a 116... Agora, a Porto Alegre... Sim, mas para aí, Tchê. A 116, o governo Dilma começou... O governo do PT começou a falar nela em 2012. Até nós assumir o governo, não tinha feito quase nada. Zero. Nós fizemos 165 quilômetros dos 198 quilômetros em 3 anos e meio. Então, desculpe. Talvez pudesse ser mais rápido? Sim. Mas se avançou muito. Sim. Tu vai daqui a Pelotas, a maior parte do trecho está duplicado. Bom, então vai ter oportunidade agora indo para lá. Já fui muitas vezes. Digo assim, para Porto Alegre nós temos o Exército trabalhando. E não trabalhou mais por causa das chuvas que foram quase 200 milímetros no mês. Mas para Pelotas, por exemplo, tu não vê trechos que estavam parados de reiniciá-los. Eu sei que tem um problema de contratos. Foi problema de contrato mal feito que nós herdamos do governo Dilma. Não foi o contrato do governo Bolsonaro. Sim. Foram contratos que nós herdamos do governo Dilma. Como tudo que os PT fazem, é só lambança. Nós corrigimos tudo que eles fizeram. Tanto é que botamos o exército aqui para fazer. E nós fizemos. O entorno de Pelotas, quantos anos tinham que não terminava? Quem é que terminou o entorno de Pelotas? O governo do presidente Bolsonaro. Certo. Quem é que terminou a ponte que só tinha a estaca cravada lá? O governo Bolsonaro. Quem é que arca com o problema daqueles vãos, daquele acesso lá que foi colocado em cima de uma comunidade na Vila Areia que não precisava? Era só prolongar um pouquinho mais 60 metros, 100 metros, caía fora dali. Fizeram isso para quê? Fizeram para criar Kizumba. Só que eu não conheço PT. Eu conheço. Ali é complicado. Bom, o que diz respeito ainda à logística, pedágio de Pelotas. Nós temos um contrato ainda até 2026. Terminaria o mandato do novo governador lá, mas é uma concessão federal ainda. Como tu imagina, porque é um problema de logística caríssima que nós na Zona Sul temos. O que eu tenho dito sempre, quando eu passei na Casa Civil, eu no ano de 2019, eu tive a responsabilidade de coordenar o programa de parceria de investimentos. Eu peguei o programa com 11 ou 12 áreas
E quando eu entreguei ele para o Ministério da Economia, ele tinha 22 áreas. Hospitais, posto de saúde, escolas, canais de irrigação, tudo que a gente podia fazer concessão e parceria com a iniciativa privada, eu incluí no PPI. E naquele ano de 2019, nós andamos pelos 4 continentes vendendo o Brasil. Literalmente. Arrecadamos 450 bilhões de reais. Foi o maior volume de investimento privado em infraestrutura brasileira na história do Brasil. A maior parte desses recursos, porque são todos de longa maturação, eles vão se dar em 23 e 24. Nós vamos ver o ano que vem e no ano subsequente extraordinário volume de empregos em obras de infraestrutura sem um centavo de dinheiro público, tudo dinheiro privado. Por isso que a gente dizia, né, e brincava que a gente tinha tirado a baleinha brasileira, verde e amarela, lá do atoleiro que o PT tinha colocado, no fundo do mar, demos banho nela, arrumamos ela, e ela ia voar em 2020. A perspectiva sem pandemia era o PIB de 2020 crescer entre 4% e 5%. O Brasil ia voar. Tivemos a tragédia do PIB. A tragédia da pandemia que afetou o nosso crescimento. Mas isso vem sendo retomado, né? Ano passado já foram quase 90 bilhões de arrecadação com concessões. E a tendência é continuar crescendo. O Brasil é sim olhado pelos grandes investidores. Eu estou falando de russos, estou falando de árabes, chineses, europeus e americanos com muito interesse. Aqui tem muitas oportunidades. Nós temos que criar a atração. Eu sou um que acho que nós temos que vender o Rio Grande do Sul. Por exemplo, nós temos um problema crônico de desemprego ou de falta de oportunidades na metade sul. A pergunta que eu sempre faço é o que o governador que nasceu na metade sul fez pela metade sul? Sabe qual é a resposta? Nada. Mas eu olho para a metade sul e vejo, por exemplo, de Caçapava até Bagé, de Bagé até Uruguaiana, Alegrete, aquela região ali, eu enxergo, né? Passando aqui, pode começar por Pelotas, trazendo mais para perto do mar, tu tem condição de enxergar o maior parque folclórico do mundo. Tu tem tudo. Tu tem comércio, tu tem oliva, tu tem uva, tu tem vinho, tu tem jogos, tu tem todas as condições, carne de gado, carne de ovelha, tu tem cavalo de raça, ou seja, daria para se criar a semelhança de Gramado, Canela e a Serra, um hub turístico de extremo sucesso, né? Que é a região de geração linda, né? de emprego e renda. É uma região linda, única na América, um ecossistema, que é o Pampa Gaúcho, espetacular. E o que precisa? Precisa estruturar isso, precisa organizar para ter lá o Natal Farroupilha, a Páscoa Gaudéria, Sim. E os festivais da carne isso, carne aquilo outro, né? Do vinho, da oliva, ou seja, da mesma maneira que fez Gramado e Canela. Eu acho que tem um negócio que acaba de vez com a discussão se isso é um bom ou mau negócio. Gramado e Canela receberam em 2018, 2019, eu tive na agência Visão, a coisa de 40 dias atrás, tá? Eles receberam um número consolidado, 9 milhões e 400 mil turistas. Eu vou repetir, 9 milhões e 400 mil turistas, 2 cidades que têm 100 mil habitantes. Coisa louca, né? O Rio de Janeiro, conhecido há 400 anos, com 15 milhões de habitantes, recebeu 7 milhões e meio. Aqui é um sucesso tremendo, né? Então, Coisa... o que a gente não pode fazer para cá? Pode. Tem que enxergar, tem que enxergar e ter capacidade e ousadia para executar. Uma coisa que eu gostei, por exemplo, eu fui conhecer Cambará, aquela região lá, e até gostei do que diz respeito aos parques que estão lá sendo repassados para a iniciativa privada, e agora o Parque Caracol também aqui, mostra que a iniciativa privada pode fazer disso um grande atrativo, claro, e com um volume financeiro e que reparte para as pessoas, não é só o parque que ganha. O cara da gasolina, o bolinho, todo mundo ganha. Mas a Costa Doce, tu pega de Guaíba, descendo pela costa aqui, né? Até Arambaré, tem um litoral ali na lagoa espetacular. O que precisa? Precisa enxergar, precisa viabilizar a navegação,
ela ser segura, tu trazer barco de turismo, desenvolver pousadas. Dá para fazer algo espetacular. Isso aqui ainda dá para casar com a nossa história da Revolução Farroupilha, que tem episódios extraordinários aqui na região. Né? Muito bom. Muita gente participando aqui, eu não vou poder ler, porque muitos elogios, colocação, algumas aqui falam sobre custos do Rio Grande do Sul, que trata sobre tarifas do Detran, serviço de tirar carteira, essas coisas, que é um outro problema que o Rio Grande do Sul tem uma das carteiras mais caras aí. Alguma informação sobre isso? Poderia passar rapidamente para nós trocar Sim, com objetividade. Me perguntaram esses dias, quando deu aquela discussão, né, que o governo do estado do Rio Grande do Sul entrou contra a redução do ICMS da gasolina, a pergunta que um repórter lá de Porto Alegre me fez se eu não achava uma barbaridade o Rio Grande do Sul perder não sei quantos bilhões. Eu digo, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para ti. Sempre que for a favor do cidadão, eu estou do lado do cidadão. Eu jamais vou ficar do lado da máquina. Porque a máquina tem que se dar conta de que ela só existe por causa do cidadão. Então, se eu for abençoado com essa missão, ao lado da Denise, da Cláudia e do Marcelo, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter um governo com os olhos voltados para a cidadania gaúcha, para as famílias do Rio Grande do Sul. O que me importa é como é que a gente constrói soluções para que a vida das pessoas seja melhor. Eu terminou o debate lá da Band, e aquele governador que renunciou aos gaúchos deu uma entrevista, eu estava ouvindo porque eu era o próximo a dar a entrevista, né? Sim, tu ficou... Botaram uma filinha ali, né? Disse, não, eu estou preparado, eu sei onde aperta o parafuso, eu sei onde aperta os botões da máquina, eu entro e já saio jogando. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o Rio Grande do Sul não é uma máquina, não tem que apertar parafuso, e o Rio Grande do Sul não é um jogo, não é um jogo de poder. Nós estamos falando de vidas, das vidas das pessoas, das famílias, dos municípios, das regiões, de oportunidades, de simplificação, de transformação. Então, os conceitos que estão na cabeça dessa pessoa não tem nada a ver com a nossa história, não tem nada a ver com o nosso presente, muito menos com o nosso futuro. Por quê? Porque tem que ter o futuro governante do Rio Grande do Sul, o próximo governante do Rio Grande do Sul, para poder responder o que o Rio Grande do Sul precisa, ele primeiro tem que ser humilde. E eu tenho dito, já comecei a sofrer críticas, né? Que eu vou ficar no Palácio segunda-feira de manhã para reunir com o secretariado. Segunda tarde para fazer despacho. Terça de manhã para concluir os despachos. E a partir do meio-dia é rua. Eu vou passar os 4 anos andando. Terça, tarde, quarta, quinta, sexta, sábado pelo Rio Grande do Sul. Ouvindo as pessoas, vou levar a secretário junto comigo. Nós vamos saber na região qual é o problema e não vamos sair daquele problema enquanto a gente não achar solução. Isso significa ter um governante que vá ouvir seu povo. Eu vi o Bolsonaro fazer isso no meio da pandemia, que podia lá pegar o vírus e morrer. E ele dizia, ô Gaúcho, vamos lá porque essa é a nossa missão. Nós não temos que ficar aí tendo medo de nada. Escondendo. Bom, vamos trocar de assunto. Eu não sei se precisamos fazer algum break ou não. Precisamos fazer um rápido intervalo? Então vamos fazer um rápido intervalo. Nós estamos com a visita aqui do candidato Onyx Lorenzoni, juntamente com a Cláudia Jardim, a Denise Lorenzoni e o Marcelo Moraes aqui. Estamos batendo um papo. Nós vamos fazer um rápido descanso aqui. Já voltamos para concluir essa entrevista aí que está muita gente participando. Já voltamos. Estamos aqui com o candidato ao governo do estado, Onyx Lorenzoni, acompanhado aqui da sua vice, Claudinha Jardim, da sua esposa, a Denise Lorenzoni, como também o Marcelo Moraes, que está na mesa batendo um papo. Deputado Onyx, eu queria te falar um assunto que muitas vezes há uma dificuldade muitas vezes de conversar, mas é uma coisa que nós temos que trabalhar com muito zelo, que é a questão da educação. Há muitos e muitos tempo atrás, a educação do Rio Grande do Sul veio perdendo valor no que diz respeito a salários. E esse atual governo, mexeram muito forte também em resíduos e outros adicionais que tinha na carreira do magistério. Inclusive, aqui na rádio, eu recebi 2 professoras, uma delas aposentada, que infelizmente chorou conosco aqui, em função do rendimento que ela tinha como aposentada, que era uma coisa assim, ridícula, vou botar assim a palavra certa.
Como o candidato Onyx Lorenzoni pensa no que diz respeito ao magistério? E a educação gaúcha, vamos botar assim. Bom, primeiro, né? A questão não se resume a salário, com todo o respeito, né? Sim. E aqui está falando um filho de professor, né? E casado com uma professora. E tem uma vice, uma professora da rede pública, né? Eu posso te dar um exemplo. A cidade de Porto Alegre tem os melhores salários dos professores aqui no Rio Grande do Sul e um dos melhores salários do Brasil, e o desempenho é pífio. Então as coisas não estão diretamente ligadas. Por outro lado, eu reconheço que o magistério gaúcho precisa um olhar de atenção, carinho e respeito. E nós, chegando ao governo, nós vamos nos debruçar para ver como que nós vamos fazer essa valorização do magistério. Até porque existem muitas propostas, algumas que eu trabalho há muitos anos, que trabalham na linha do mérito e do desempenho, que podem ser buscadas para, vamos dizer assim, remunerar de maneira mais digna, né, os nossos professores, de acordo com a questão do desempenho, né? Sim. Eu não tenho essa tese socialista de que todo mundo é igual. Não. Não é. Todo mundo não é igual, não. Cada um tem que ter uma boa condição para a sua vida, mas o desempenho é diferenciado, né? Então, o Instituto Ayrton Senna tem uma série de estudos feitos no Brasil, e nós temos, por exemplo, no Ceará, na Paraíba, na Alagoas e aqui no Rio Grande do Sul também, escolas públicas que as crianças têm desempenho germânico nas provas do PISA. Ou seja, tem a mesma média das crianças de Hamburgo, de Berlim, de Munique. Aí o Instituto Ayrton Senna foi pesquisar por que isso acontecia. A diretora ou o diretor da escola. Ele trazia a motivação, trazia a comunidade escolar. E isso não depende de salário. Eu não estou dizendo que salário não é importante. Claro que é importante. Agora, nós precisamos buscar replicar no Brasil o que o Brasil já tem de experiência positiva. E aí, eu volto a dizer, nós vamos criar a Secretaria da Primeira Infância, da mesma maneira como eu criei no Ministério da Cidadania, porque a criança pobre, a criança vulnerável, a criança que está no Auxílio Brasil e que antes estava no Bolsa Família, o governo Bolsonaro tem um programa chamado Criança Feliz. Ele hoje atende a 1 milhão de crianças, de 0 a 36 meses. Por que isso é importante? Porque é nessa fase etária que a criança desenvolve toda a sua capacidade cerebral, intelectual, cognitiva e desenvolve todas as suas valências para a aprendizagem. Depois dos 36 aos 5 anos e 11 meses, ela desenvolve todos os demais atributos, né? Que vai do prazer em aprender, da sociabilização, aí da psicomotricidade ampla, psicomotricidade fina, todas as coisas que são necessárias para a aprendizagem, né? As crianças que não passam por isso, quando elas são comparadas, criança de 6 anos com criança de 6 anos, se ela passou por isso e uma que não passou por esse processo, a que não passou, ela não tem 40% menos, ela tem 40 vezes menos capacidade. É por isso que as crianças chegam na escola e passam 1 ano, passa 2, passa 3, a não se alfabetiza. Aí aumenta para 9 anos de ensino fundamental e quando chega lá no 9º ano, tu tem 35% de analfabetos funcionais. Isso é um fato, né? Então, o Estado do Rio Grande do Sul precisa ter uma ação bastante forte e enérgica para melhorar a condição da educação infantil. E ela está muito conectada na rampa de ascensão social que o programa Auxílio Brasil é hoje. Eu sou responsável por mais de 80% do texto dele. E por que eu sempre me preocupei em fazer uma rampa de ascensão social? O que o Bolsa Família fazia antes era um empossamento de pessoas para pescar voto. O programa Auxílio Brasil é uma rampa para transformar vidas. É isso que me agrada. A segunda coisa que precisa fazer no Rio Grande do Sul, nós precisamos instalar as escolas cívico-militares no maior número de municípios possíveis,
Por quê? Porque elas trazem 2 conteúdos importantes, disciplina e mérito. E isso também ajuda a melhorar desempenho. Terceiro, perseguir obstinadamente a escola de turno integral. Por quê? Porque a escola de turno integral, ela tem mais chance do aluno nessa escola poder transformar sua história familiar. E por fim, no segundo grau, tu tem que casar o que nós temos hoje com qualificação profissional. Nós temos hoje no Brasil milhões e milhões de meninos de 18 a 24 anos, para ser preciso 8 milhões, que nem estudam nem trabalham e que, desta forma, eles são presas fáceis do RH do crime. 2 pontos, eu concordo plenamente, a questão de ensino integral, e aí é um problema que eu falei, a primeira pergunta para ti, que o que era de Estado, o que era de governo, nós temos o CIEPS aí feito no Rio Grande do Sul para isso, não mais se usa, né? E a questão das escolas técnicas que nós temos aí na época dos Premens, escolas de formação do ensino fundamental, que era uma chance de tu aprender alguma coisa para a vida que tu não tinha. Bom, trazer o sistema S para elas resolve o problema. Eu acho que criar um negócio. Sou fã, vim de escola do Premem e acho muito legal isso. Bom, eu tenho um problema de agenda. São 16 horas e 29 minutos. Eu tenho que te entregar em mais 1 minuto. Antes, eu queria primeiro me despedir do Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela tua presença aqui. Obrigado pela oportunidade, grande abraço, sempre bom falar contigo. Claudinha, obrigado pela tua presença aqui. Parabéns aí por ter aceitado esse. Deve estar sendo uma escola para ti concorrer. Verdade, né? Verdade. Muito bom. Muito feliz pela oportunidade da gente estar aqui conversando, ouvindo, aprendendo. Coisa boa. Denise, tu vai aprender muito nessa campanha. Já está aprendendo, né? Bastante. Tu vê que coisa interessante, né? E tu vê como o Rio Grande do Sul tem coisas boas, positivas, que é só dar uma ajeitadinha e a coisa vai bem. É verdade. Muito sucesso para ti. Muito obrigada. Muita Bem corrida feliz para também aguentar de estar o aqui. Onix Lorenzoni aí. Ah, pode deixar. Isso aí eu vou fazendo. Isso aí, ainda bem que é um atleta. Obrigada. Ô, candidato Onix, eu quero te agradecer muito a presença aqui. Em outra oportunidade, a gente vai estender conversas com os candidatos. Nós adoramos política, então nós vamos continuar falando de política até o dia das eleições e depois das eleições. Quando tiver brecha nas agendas, nós vamos tentando te contatar e tu, da mesma forma, falando conosco. Primeiro, para mim, sempre é uma honra estar aqui em Camaquã, cidade onde construí sólidas amizades aí ao longo desses anos todos. E para mim é uma alegria ver a acústica, né, com tanto sucesso. Ela repercute não só na região, né, na grande Porto Alegre ela ganha cada vez mais espaço. Então, jornalismo feito com muita qualidade, com muita seriedade, jornalismo que informa e não desinforma. Então isso tem que ser saudado e aplaudido, e estou aqui aplaudindo de pé teu trabalho da acústica. Muito obrigado. 16 horas e 31 minutos, encerramos a entrevista com o candidato Onix Lorenzoni. Voltamos à programação normal e já a equipe dos Redação Acústica já está presente aqui no estúdio. A informação da acústica cada vez mais perto de você. Acesse acusticafm.com.br e ouça a rádio em qualquer lugar do mundo. Acústica e a hora certa. 4h32. No Kroloff, o preço da banana tá caindo de maduro. A oferta da cebola é de chorar de rir. E o pimentão tá vermelho de vergonha de tão barato. Dia da feira Kroloff. Batata branca, 2,49. Tomate italiano, 2,78. Laranja suco, 1,79. Bergamota Hortanic, 2,85. Maçã Fuji ou Gala, 3,98. Salsicha Celsius ou pena branca, 7,99. Pão francês, 5,99. Coxão mole, bife ou pedaço, 29,99. Economizar no Kroloff é mole pra chuchu. Kroloff, sempre fazendo parte da sua vida. Olá, amigos ouvintes, eu sou o João Vitor da Chafariz. E eu sou o Miguel Pires, que veio divulgar a Chafariz, que é lugar de cliente feliz. Aproveite, a primavera está no ar. Renove sua casa com materiais do Chafariz. A Chafariz está com as últimas tendências em porcelanatos, pisos e azulejos. Escute só essa barbadinha. Muitos modelos de pisos em 10 vezes pelo preço à vista, sem nada de juros, nos cartões de crédito. Isso mesmo, em 10 vezes sem juros. Chafariz, lugar de cliente feliz, televendas de WhatsApp 36717777. Tá barato, tá caramba. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Souza Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up.